Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula e o assunto dessa videoaula são as desigualdades. Desigualdades. O que são as desigualdades, né? Diferente das igualdades, onde nós temos, por exemplo, A igual a B, as desigualdades elas envolvem dois sinaizinhos, né? Diferentes, que é esse sinalzinho aqui, é o menor que, e esse outro sinalzinho que é o maior que. Ainda existem duas variações desses sinais que são menor ou igual que e maior ou igual que. E eles são escritos da seguinte forma. Nós repetimos o sinal de menor e colocamos um risco embaixo. Esse aqui é menor ou igual. E, da mesma forma, o outro, né? Maior ou igual. Então, né? Esses símbolos são utilizados para expressar, né, as desigualdades, onde nós podemos ter, por exemplo, A é menor ou igual a B. E assim por diante, né, com todos os outros sinaizinhos ali. Para representar, né, a solução de uma desigualdade, né, nós não podemos utilizar simplesmente um valor. Né? Nota-se que se A é menor ou igual a determinado número, né, ele vai compreender um conjunto de números, né, que vão representar, né, o conjunto de solução. Como, por exemplo, se nós temos ali que A é menor ou igual a 2, por exemplo. Né? Então, A pode ser 2, porque ele é igual a 2, e A pode ser menor do que 2, né, assumindo valores reais menores do que 2, ou seja, 1,999 e assim por diante, até menos infinito. Para representar esse tipo de resposta, né, de conjunto, nós vamos usar a notação de intervalos. Esses intervalos, eles podem ser intervalos abertos ou intervalos fechados. Além disso, né, o intervalo aberto existe uma particularidade dele que ele pode ser um intervalo infinito. Tá? Como é que a gente vai denotar os intervalos? Né? O intervalo aberto, ele tem como característica, né? Vamos colocar aqui o conjunto de solução, né? X tal que A é menor do que X, que por sua vez é menor do que B. Ou seja, os valores de X estão entre A e B. E o X não é igual a A e não é igual a B. Apenas maior do que A e menor do que B. Então, essa característica dele não ser igual aos extremos A e B faz com que ele seja um intervalo aberto. Tá? Como que nós vamos denotar esse intervalo? Né? Nós vamos chamar pelo parênteses A e B, aberto dos dois lados, ou, né, pelo colchete virado ao contrário, né, virado de costas. Né? As duas notações são válidas, vocês vão encontrar com mais facilidade, né, nos livros essa notação aqui, né, mas as duas representam a mesma coisa. Da mesma forma, nós temos os intervalos fechados. Né? Os intervalos fechados eles têm a característica de que eles incluem os extremos. Por exemplo, x tal que A é menor ou igual a x, que por sua vez é menor ou igual a B. Né? Reparem que aqui A era menor do que x e B era maior do que x, ou seja, x é maior do que A e menor do que B. E não é igual aos extremos. Aqui não, aqui o x é igual a A e o x é igual ao B. Também, né? Além de incluir todos os números entre esses dois valores. Né? A representação do intervalo fechado é feito pelo colchete, né? Desta forma aqui que nós vamos representar o intervalo fechado. Além disso, nós podemos ter intervalos abertos e fechados, ou seja, ele pode ser aberto na esquerda e fechado na direita, ou ao contrário, aberto na direita e fechado na esquerda. Né? O que vai dizer é que nesta sentença aqui nós vamos ter a presença do igual ou não. Né? Por exemplo,
Vamos dizer aqui, né, que nós temos lá um x está o quê? Deixa eu fazer aqui. A menor do que x, que é menor ou igual a b. Como vocês podem perceber, o igual está do lado direito, né? Igual x é igual a b, mas não é igual a A. Então ele é aberto no A e fechado no B. Né? Então a nossa representação vai ser A, B, fechado no B. Da mesma forma, né? Se ele for fechado na esquerda e aberto na direita, nós vamos ter que representar ele com um colchete na esquerda e um parênteses na direita. Então ele é fechado na esquerda e aberto na direita. Tá certo? Os intervalos infinitos eles são representados sempre abertos, né? Onde nós temos o número, a variável indo para o infinito, né? Por exemplo, se nós temos aqui um x tal que x é maior ou igual a A. Então, os valores de x, eles partem do A, né? E vão até mais infinito, porque x é maior ou igual a A, tá certo? A representação nesse caso aqui, nós temos que o x ele vai ser igual ao A e ele aumenta. Então, nós temos que colocar o mais infinito do lado direito, né? E infinito sempre vai ser um intervalo aberto, né? Porque nós não temos como conter o infinito, né? Dentro de um intervalo, né? O infinito, ele é infinito. Da mesma forma, nós podemos ter aqui um x menor ou igual a b, né? Agora notem que os valores de x são b ou menores, né? Então o nosso b vai ser fechado aqui, porque ele é igual. Se ele fosse aberto, se fosse só menor do que b, aqui viria um colchete. Desculpa, um parênteses, né? E ele vai de b até menos infinito. Então o menos infinito nós colocamos aqui do lado esquerdo e nós temos essa parte do intervalo aqui, tá? Então essa daqui é a representação. Notem que no lugar do parênteses aqui nós poderíamos utilizar o colchete virado de costas, né? Também valeria da mesma forma. Existe uma outra representação, né, que nós podemos fazer, a representação gráfica, né, dos intervalos, né? Essa representação gráfica, ela é feita através de uma reta real, onde nós marcamos, né, quais são os elementos que fazem parte, né, desse intervalo. Por exemplo, vamos pegar aqui o intervalo aberto. O x tem valores compreendidos entre a e b sem, né, incluir o valor de a e b. Então a representação, nós fazemos uma reta ali, né? Essa reta representa o eixo x e os valores aumentam para a direita. É isso que significa essa flecha. Nós temos um ponto que vai ser o ponto A e um outro ponto que vai ser o ponto B, né? O ponto A e o ponto B. Como esses valores aqui, o intervalo é aberto nesses valores, nós podemos representar por uma bolinha aberta, tanto em A quanto em B, ou nós podemos representar também pelo parênteses, né? No lugar da bolinha, nós colocaríamos um parênteses aqui e o outro parênteses aqui. As duas notações são válidas, tá? E aí nós temos que marcar qual é a parte da nossa reta real que os valores de x estão. Então nós fazemos aqui, dá para pintar, dá para fazer essa marcação desse jeito aqui, vocês que sabem, né, a melhor forma de fazer essa marcação. Mas é dessa forma que nós podemos representar o intervalo aberto. Já o intervalo fechado, vou fazer aqui do ladinho a representação dele, nós podemos utilizar a bolinha fechada, né, para a representação. Então nós fazemos aqui uma bolinha no A, uma outra bolinha fechada no B e marcamos os números, né, a parte do intervalo que corresponde, né, a essa situação. Então a parte entre A e B é a parte que compreende, né, que faz parte do meu conjunto de solução. Então eu vou marcar dessa forma aqui. Alternativamente, nós poderíamos, né, não ter representado na forma de bolinhas, né, mas representado na forma de colchete. Também é válido. Você pode colocar um colchete aqui, sempre virado para o lado certinho, né, ele é fechado no A e fechado no B, e esses valores aqui, né, são que compreendem o meu intervalo, tá?
Vamos fazer mais um intervalo aqui, esse de baixo, menos infinito e b, né? Nós temos a reta real, nós sabemos que o intervalo é fechado no b, né? E ele vai para menos infinito. Então, eu não marco nada do lado esquerdo e vou com a marcação aqui, né? Essa marcação vermelha até o final da minha reta. Se fosse para mais infinito, nós faríamos a marcação até a flechinha, né? Deixa eu fazer do ladinho aqui, para vocês verem como que ficaria, né? Aqui nós temos do A, que é esse ponto, até mais infinito, né? Então a gente marca aqui, e dessa forma que nós marcamos o intervalo, tá certo? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou resolver alguns exemplos, né, de desigualdades e vou fazer a representação desses conjuntos resposta a partir, né, dessa notação aqui e também da notação com a reta real. Até o próximo vídeo.